Olá, boa noite. Veja no Brasil TV o avanço da dengue no Brasil. Santa Catarina decreta situação de emergência por causa da epidemia. Apicultores se queixam do uso de fumacê para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Eles dizem que o veneno mata as abelhas. O IBGE divulga novos dados sobre o saneamento básico no Brasil. Um balanço mostra o aumento do número de denúncias sobre golpes contra idosos, a maioria pelo telefone ou pela internet. Você vai ver também: uma família inteira se salva após a queda de cabos elétricos sobre um carro em Belo Horizonte. O motorista lembrou de uma regra básica de sobrevivência. E ainda, o turismo está bombando no Nordeste. Além das belezas naturais, muitos visitantes são conquistados pela culinária regional. Sexta-feira, 23 de fevereiro, agora no Brasil TV. O estado de Santa Catarina decretou situação de emergência por causa da epidemia de dengue. As informações com o repórter Walter Quevedo. O decreto de emergência epidemiológica já está em vigor em todo o estado de Santa Catarina e, na prática, ele vai permitir que o governo solicite recursos financeiros ao Ministério da Saúde para ajudar os municípios no enfrentamento à dengue por aqui. O documento foi assinado em Joinville, cidade catarinense mais populosa, onde foram registradas 5 das 8 mortes por dengue neste ano no estado. Entre 31 de dezembro de 2023 e 19 de fevereiro deste ano, já foram registrados mais de 17 mil casos prováveis da doença aqui em Santa Catarina. Isso representa um crescimento de 650% na relação com o mesmo período do ano passado. Por aqui, as primeiras doses da vacina contra a dengue chegaram nesta semana. São pouco mais de 29 mil doses que estão sendo distribuídas para 13 cidades da região norte, que são as mais afetadas neste momento. Crianças que têm 10 e 11 anos são o público-alvo dessa primeira remessa. A gente lembra que, além de Santa Catarina, já estão em situação de emergência por causa da dengue os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Goiás, Espírito Santo, além do Distrito Federal. Pois é, ainda falando sobre a dengue, em Salvador, as crianças não precisam nem sair do carro para tomar a vacina contra a doença. Um sistema de atendimento foi montado com horário até 8 da noite para facilitar o acesso dos pais que levam os filhos para a imunização. Ao todo, são mais de 100 postos que atendem crianças de 10 e 11 anos. E em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, apicultores estão criticando o uso de fumacê no combate ao mosquito da dengue. Eles dizem que o veneno está matando as abelhas. O Brasil tem mais de 3 mil espécies de abelhas nativas sem ferrão que são responsáveis pela polinização de 90% de tudo o que comemos. Desse total, 300 vivem coletivamente em colmeias, que muitas vezes são cuidadas pelos meliponicultores, que cultivam estas espécies para extração de mel e produtos medicinais. Mas eles dizem que elas estão morrendo vítimas dos fumacês usados pelas prefeituras para matar o mosquito Aedes aegypti. O problema é que o fumacê não mata apenas o mosquito Aedes aegypti adulto em voo, mas também os outros insetos, como borboletas, joaninhas, libélulas que comem a larva desse mosquito e animaizinhos como o sapo e filhotes de passarinho nos ninhos. Além disso, o veneno contamina depósitos de água e as plantas, que servem para abastecer as abelhas. E essa situação continua no meio ambiente até que chova, para diluir ou lavar o veneno. Nós recebemos várias denúncias de meliponicultores sobre a morte dos enxames. As abelhas estão morrendo. O cara jogando fumaça até em cima do meu telhado aí. Aqui virou como se fosse um cemitério de caixas. Você abre aqui, ó. Sim. Ó, praticamente não tem mais abelha, né? Então é muito triste mesmo. Estes meliponários, abrigos das abelhas, ficam no borboletário de Diadema. São 4 conjuntos de colmeias de abelhas sem ferrão, cuidados pelo Natali. Ele alerta sobre a situação dos criadores e os riscos para as abelhas nativas. A gente precisaria, primeiramente, que o fumacê fosse o último recurso
contra a dengue, usar outros paliativos para prevenir. Se a gente fosse comunicado com antecedência, a gente teria que à noite fechar nossas colônias com todas as abelhas dentro e permanecer com elas fechadas pelo menos por 2 dias, para dar tempo de chover e limpar o veneno das flores. A preocupação com a dengue tem levado muita gente às farmácias em busca de repelentes contra o mosquito. Desde a explosão de casos de dengue no país, a esteira desta fábrica de repelentes não para. No mês de janeiro, essa indústria de cosméticos bateu um recorde histórico de produção. Aumentou em mais de 500% as vendas de repelentes e protetores solares com a substância que protege contra o mosquito da dengue. Em meses normais, a fabricação desses produtos girava em torno de 50 mil frascos por mês. O número já saltou para 400 mil embalagens. Os repelentes têm sido enviados, além de todo o estado de São Paulo, para o Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. Com essa crise, vamos dizer assim, de pernilongo, moro na chácara, né? Também meu esposo já tem 64 anos, então tem que ter o cuidado. Nessa farmácia, que fica no centro de Marília, a busca pelos repelentes mais que dobrou. O Sérgio enfrenta dificuldades para repor o estoque. O custo também subiu. A procura está bem alta mesmo, né? E nossos estoques estão bem baixos e, inclusive, hoje, buscando mais, nos fornecedores já está bem abaixo, os estoques estão bem abaixo também. A Cássia cuida da mãe idosa e também não deixa faltar o repelente em casa. Ainda mais que a família toda já pegou dengue no passado. Eu pego barato e bom. Barato e bom. Mas não deixa faltar? Não deixa faltar. Tá perigoso hoje em dia, não pode não. Só que para conseguir proteção de verdade, é preciso ficar de olho nos componentes do repelente, que realmente evitam a picada do Aedes aegypti. A gente tem, repelentes à base de caridina, tem repelentes à base de DET, de R3535 e cada um vai ter a sua indicação específica. Dentre esses daí, o de caridina é o mais recomendado pela OMS, porque ele pode ter uma durabilidade de até 10 horas. Você vem acompanhando com a gente aqui no Brasil TV a situação da chuva no estado do Rio. Já são mais de 1.400 desalojados e desabrigados por causa do temporal da última quarta-feira. Pelo menos 8 pessoas morreram. Hoje, as autoridades instalaram um gabinete de crise. A Arlete é uma das pessoas atingidas pelo temporal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Pouco sobrou depois do pesadelo da casa invadida pela água. Não tenho sofá, não tenho armário, não tenho uma roupa para vestir. Para completar, estamos sem água e a gente fica nesse desespero porque não tem o que fazer. Na quarta-feira, uma enxurrada arrastou carros, invadiu casas e destruiu ruas da cidade. Para centenas de famílias, o drama se repete, um mês depois dos temporais que inundaram várias cidades do estado em janeiro, provocando 12 mortes. Os governos federal e do estado do Rio e os municípios atingidos instalaram hoje um gabinete nacional de crise em Japeri. Eles vão planejar e discutir estratégias. Também participam representantes de cidades que já foram muito afetadas por temporais, para compartilhamento de experiências, como Petrópolis, na região serrana. A gente tem essa expertise de conseguir atuar no apoio à solicitação de recursos e toda a parte de resposta e também da reconstrução da cidade. Então, a ideia é justamente ajudar nessa solicitação, então, com todas as ações operacionais para que a cidade consiga se reerguer o mais rápido possível. Agora, olha essa história. Em Belo Horizonte, um poste da rede elétrica caiu sobre um carro. Felizmente, todos se salvaram porque o motorista lembrou de uma regra básica de sobrevivência. A árvore de grande porte caiu durante o temporal e arrastou toda a fiação de energia e o poste nessa praça, na zona sul de Belo Horizonte. 3 carros foram atingidos. 4 pessoas de uma mesma família estavam aqui nesse carro. Os pais levavam as crianças para a escola quando a árvore caiu, arrastando o poste. Os cabos energizados ficaram em cima do veículo. A família pediu ajuda aos moradores vizinhos até que os bombeiros chegassem. Por risco de choque, ficaram quietos dentro do carro. Os bombeiros disseram que a atitude foi correta. Quando é feita a tentativa de sair do veículo de maneira incorreta, o risco de eletrocução é altíssimo e é aí que ocasionam vítimas.
Foi o que aconteceu em São Paulo no mês passado. Um homem de 62 anos morreu eletrocutado depois de sair do carro atingido pelos cabos energizados depois da queda de uma árvore. A mulher dele, que ficou dentro do veículo, sobreviveu. Especialistas afirmam que numa situação como essa, quando um carro é atingido por um fio de alta tensão, a pessoa não deve sair do veículo. A atitude de esperar o socorro salvou toda a família. Eles aguardaram um pouco mais de uma hora até que a energia fosse cortada. Todos saíram em segurança e sem ferimentos. A gente renasceu e foi tudo muito rápido. A gente, foi Deus e o meu marido que conseguiu, lembrar dos primeiros socorros aí, de não sair do carro. Então, nada como conhecimento e tentar realmente manter o pensamento ali lúcido, para não colocar tudo a perder. Que bom que deu tudo certo. O IBGE divulgou hoje novos dados sobre o saneamento básico no Brasil. Os números divulgados hoje pelo IBGE fazem parte de um recorte do último censo. Eles mostram que entre 2000 e 2022, a proporção de brasileiros que viviam em domicílios com rede coletora de esgoto ou fossa adequada subiu de 59,2% para 75,7%. Mas 49 milhões de brasileiros, aproximadamente um quarto da população, continuam vivendo em casas que não possuem sistemas adequados de esgoto. O saneamento é um índice fundamental para marcar a pobreza. Você vê que com regiões onde você tem um melhor investimento em infraestrutura de saneamento, regiões onde você tem as condições melhores de saneamento, são condições com rendas per capita maiores. E você tem uma questão da desigualdade social que ela precisa ser minimizada. Apesar de representarem 55% da população, pretos e pardos são 70% dos brasileiros sem esgoto. A pesquisa mostra também uma desigualdade regional gritante. Enquanto São Paulo tem 90% dos domicílios com rede coletora, o Amapá tem 11%. A região sudeste também registra 91% das casas cobertas por abastecimento de água. Na região norte, menos de 56%. Em Macapá, Socorro, que é deficiente visual, precisou usar o dinheiro do auxílio para comprar uma bomba d'água. Se não fosse isso, a água era difícil, que era difícil mesmo. Tinha que pegar um balde e colocar lá no cano embaixo para ali para poder parar a água. Um engenheiro foi condenado a 19 anos de cadeia pelo assassinato da namorada no município mineiro de Contagem. Os debates, com réplica e tréplica, terminaram por volta de 11h30 da noite. Só depois os jurados se reuniram para votar. Já era começo da madrugada, quando o juiz Alexander Camargo Diniz anunciou a decisão. Luiz Gustavo Lopes Silva foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão pela morte de Monique, a ocultação do cadáver e fraude processual. A defesa dele disse que vai recorrer. Ele acabou com uma parte de mim. O Luiz, ele destruiu o sonho, não só da minha filha, destruiu eu também, destruiu uma família, destruiu os irmãos, entendeu? A acusação de feminicídio levou em consideração uma dívida que o namorado de Monique tinha com agiotas. Segundo o Ministério Público, a jovem chegou a pagar parte do valor e foi morta depois de um desentendimento porque se recusou a repassar mais dinheiro. Monique Ferreira da Costa tinha 21 anos. O corpo dela foi encontrado debaixo de um viaduto na BR-040 em Ouro Preto, na região central do estado, no dia 17 de fevereiro do ano passado, 2 dias depois da mãe da jovem ter comunicado à polícia sobre o desaparecimento da filha. O namorado da vítima foi preso no dia 25 de fevereiro, retirando objetos do apartamento dela. A suspeita é que ele tentaria fugir porque estava com malas prontas dentro do carro. Parte de um colchão, onde a perícia encontrou sangue humano, tinha sido cortada. Segundo o inquérito, Monique foi esganada dentro do imóvel até morrer. A polícia concluiu que o namorado dela era o principal suspeito. Graças a Deus a justiça foi feita. Esperava uma pena maior, porque ele fez um crime muito cruel, mas se os jurados escolheram isso, tá tranquilo. Pelo menos ele vai cumprir essa pena em regime fechado. E agora um alerta para as famílias.
O Disque 100 do governo federal registrou no ano passado um aumento de 73% nas denúncias de golpe contra idosos. Dos casos de golpes investigados pela primeira delegacia metropolitana em Aracaju, quando se trata de idoso, geralmente o prejuízo financeiro é grande. E mais ainda, tem um impacto na saúde física e mental. É um crime que, mesmo praticado sem violência, é extremamente grave, porque desestrutura não só o psicológico do idoso, mas toda uma família, porque a gente sabe muitas vezes que o próprio idoso é arrimo da família. Uma modalidade de golpe que tem se repetido nos registros na delegacia é a que alguém se passa por um funcionário de banco para levar a pessoa a baixar um aplicativo. São aplicativos de controle remoto do dispositivo. Ele consegue convencer o idoso a permitir o acesso. E simplesmente ele subtrai, utilizando inclusive de Pix, todo o valor que existe na conta do idoso. O delegado Augusto César alerta para os cuidados quando pessoas entram em contato, confirmando dados pessoais. Eles obtêm os dados sensíveis do aposentado e, através geralmente de bancos digitais, fazem contratos fraudulentos, evidentemente, de empréstimo. E com isso conseguem pegar esse valor através de uma conta digital aberta em nome do idoso. E o idoso fica, na verdade, só com a dívida, que é consignada junto ao INSS. Então, é preciso você ter muita atenção e saber quais são os seus relacionamentos bancários. Por falar em golpe, em Taguatinga, no Distrito Federal, uma academia de ginástica fechou as portas. Não devolveu o dinheiro aos alunos e o pior, as mensalidades continuam sendo cobradas no cartão de crédito. Os alunos da academia que ficaram no prejuízo são aqueles que fecharam o plano Fidelidade, no cartão de crédito. O plano sem ser o anual era muito mais caro. Você fechou por quanto o plano anual? 135. Sem ser o anual chegava a mais de R$200. Segundo os alunos, a academia Invicta Fit parou de funcionar no início de dezembro passado. A Daniela estava matriculada há apenas um mês, quando percebeu toda essa movimentação. Qual foi a resposta que eles deram nesse primeiro momento? Nada. Segundo os alunos, a academia existia há 8 anos na QNA 15 de Taguatinga Norte. A Paula disse que nos quase 3 meses sem o serviço, as prestações continuam sendo debitadas no cartão de crédito. Os alunos contaram que foram atrás dos bancos e não conseguiram cancelar os débitos no cartão. A informação que eles tiveram é a de que só a empresa pode fazer isso. Ninguém consegue mais retorno pelo WhatsApp da academia. Eu tentei falar com um dos sócios por telefone, o João Paulo Alves, mas o número dele estava desligado. Eu fui até uma outra academia que o João também é sócio, na Rua 3 de Vicente Pires. Ele não estava e os funcionários afirmaram que não poderiam falar com ele. O Procon já recebeu reclamações a respeito do fechamento da academia e orienta outros consumidores que tenham sido lesados a também registrar as queixas. E quando a gente recebe a reclamação do consumidor, a gente notifica a empresa, no primeiro momento resolva o problema desse consumidor. Não resolvendo o problema do consumidor, a gente encaminha para a nossa diretoria jurídica, que faz toda a análise do processo e a aplicação de eventual sanção. Essa especialista orienta os consumidores que estejam nesse tipo de situação a registrar também um boletim de ocorrência. Narrando todos os fatos que ocorreram. Afinal de contas, o estabelecimento ele foi fechado sem o aviso prévio dos consumidores. E depois entrarem com uma ação judicial, pedir um ressarcimento, tanto por dano moral quanto por dano material. E mais um detalhe chama a atenção. Se a academia fechou há quase 3 meses, o prédio está vazio desde então. E veja, a água da piscina está lá, parada, em plena epidemia de dengue. A equipe de reportagem não conseguiu contato com os responsáveis pela academia. Veja a seguir os quitutes do Nordeste que deixam os turistas com água na boca. Brasil TV de volta, um projeto social em Fortaleza reaproveita o lixo eletrônico para a produção de artesanato. Para onde se olha, tem produtos armazenados. O que para muita gente não serve mais, aqui neste ateliê ganha nova utilidade. É assim há pelo menos 12 anos.
A gente recebe tanto dos móveis como elétricos portáteis, domésticos. Todo material que você queira nos doar, nós estamos recebendo. Praticamente tudo que chega é doado por parceiros, como escolas, lojas de eletrônico e a população em geral. Mas o que não serve para eles também não é descartado, já que há uma parceria com outros artesãos. A gente pega, a pessoa liga, eu vou lá coletar, a gente faz a triagem aqui, separa o que a gente usa, o que a gente não usa, a gente doa para quem usa. Aqui quase nada se perde. Um fone de ouvido como esse, sem funcionar, pode se transformar em uma centopeia. Ou ainda um mouse, que seria descartado na natureza, pode virar um abajur. E assim, o número de peças produzidas hoje já passa de 100 modelos diferentes. Um dos parceiros do ateliê é o Centro de Recondicionamento Tecnológico, CRT. O equipamento, administrado pela Prefeitura de Fortaleza, funciona desde novembro de 2022. O Brasil já é o 5º maior produtor de lixo eletrônico do mundo. É como se cada pessoa produzisse por ano 7 quilos de lixo eletrônico, popularmente falando. É um notebook, é um tablet, é um smartphone, é um computador. Muitas vezes esses computadores eles vão ser descartados de forma incorreta, gerando poluição, gerando série de danos. E eles poderiam estar gerando renda, inclusive, poderiam estar sendo reusados, poderiam estar sendo reciclados. E além disso, os equipamentos restaurados são doados para associações de catadores, que também recebem resíduos para reciclagem. O acesso das pessoas aos computadores ainda é muito desigual. Então, a classe A tem quase 100% de acesso, ou seja, todo domicílio tem um computador. Você vai para a classe D e E, de cada 10 domicílios, somente um tem um computador. Quase 200 jovens já foram capacitados desde o início do projeto. A Andeise é uma delas. Hoje, ela atua como monitora e ajuda na formação de novos alunos. Lá eu posso também influenciar vários jovens da região, né? Também a fazer cursos e oficinas. E é muito gratificante para mim saber que eu estou fazendo parte desse processo. Com conscientização e descarte correto, o lixo pode ser muito valioso. Uma lição que serve para o agora, mas que também faz diferença para as próximas gerações. E junto todo mundo vai se ajudando, né? Preservando o hoje cuidando do hoje para preservar o amanhã, né? Entre dezembro do ano passado e o fim do carnaval, o Nordeste teve um aumento de 36% na procura por pacotes de turismo em relação ao ano anterior. Além das belezas naturais, a região também atrai com quitutes irresistíveis. O que será que o Nordeste tem para atrair visitantes que não param de chegar? O sol, é sol o tempo todo, o clima é gostoso. Eu amo o Nordeste. O tempero é diferente, o sabor é diferente e muitas variedades, né? E tem muitas delícias que fisgam mesmo. Que tal as variações do beiju de tapioca com coco? Tem o mais sequinho, o molhado, com recheio. E o que dizer das irresistíveis castanhas crocantes? O café da manhã com esse cuscuz recheado só o Nordeste tem. E as frutas, hein? O caju daqui não tem igual. Ficou com água na boca? Aqui tem pastel, caranguejo, caldinho, uma muqueca deliciosa. O petisco mais famoso da região, o caranguejo, reina absoluto nas mesas do Nordeste. Caranguejo, né? A gente apaixona. Eu acho que todo turista deve ter uma foto com caranguejinho na mão. Olha só quanta delícia. É ou não é para fisgar o visitante pela boca? E quando a gente adiciona a tudo isso sol o dia inteiro, praias de águas bem morninhas, o turista tem no Nordeste a vida que pediu a Deus. Vale a pena sair daqui com os quilinhos a mais. Uma combinação para turista nenhum botar defeito. Por tudo isso, o Nordeste está no topo das regiões mais procuradas pelos turistas no Brasil. Para a temporada que começou em dezembro e terminou agora no Carnaval, a expectativa era de um aumento de 36% nas vendas de pacotes, na comparação com o mesmo período anterior.
A gente está falando do aéreo, do hotel, então tudo entra num valor só e eles conseguem fazer esse parcelamento. E o outro motivo que nós vemos para esse crescimento, existe uma lei que foi feita na pandemia que chama PERSE, que é para ajudar a retomada do setor de eventos e de turismo, e essa lei, com certeza, diminuindo os encargos, fez com que os hotéis ficassem mais competitivos, os serviços todos com preço mais acessível, e isso gerasse o crescimento e gerasse uma oferta mais interessante ao consumidor. Não por acaso, quem vem para o Nordeste nunca deixa de voltar. Você fica encantado com tudo que você vê, tá? E você quer vir sempre. E a gente encerra o Brasil TV com um aviso. A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco confirmou o fenômeno conhecido como maré vermelha na praia de Boa Viagem, no Recife. As autoridades de saúde monitoram a situação e recomendam que as pessoas fiquem atentas. Se na hora do banho a coloração da água estiver diferente e o cheiro ruim, é preciso procurar outro local para entrar no mar. Esse fenômeno é temporário, causado por microalgas que podem causar mal-estar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Para você, uma ótima noite, muito obrigado pela companhia e um excelente fim de semana.